E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína, eu sou o Felipe, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Vasco em Família. Para você que é novo aqui no canal, já se inscreve aí, dá essa moral. Segue a gente também no Instagram, @Vasco em Família, você consegue encontrar a gente lá também. Rapaziada, nosso dilema aqui é Vascaíno, ajuda Vascaíno. Então a gente tem dois parceiros aqui no canal, que é Debate na Barreira e Vascaíno da Baixada. Os dois links estão aqui na descrição. Então se inscreve no canal dos caras para dar aquela moral para eles também, porque o canal lá é show de bola, tem ótimos conteúdos. E no Vascaíno da Baixada tem sempre live lá, que o Thiago tá participando lá nas lives. E quero agradecer a todo mundo que sempre dá o apoio aqui no canal, que está se inscrevendo, que dá essa moral. O Vasco não está ajudando a gente, mas vocês estão aí apoiando a gente. E é isso que importa aí, rapaziada. Vamos lá. Começar aqui com as notícias do Vascão, rapaziada. Vamos lá. Vasco não depende de si para fugir da degola do Campeonato Brasileiro. Eu já venho trazendo essas notícias aqui há um tempo, né? Agora foi noticiado aí pela Gazeta, né? TV Gazeta. Que é o seguinte, rapaziada, o Vasco ficou numa situação bem triste mesmo, bem complicada contra o Internacional, na partida contra o Internacional. E vocês viram aquele lance que eu trouxe no último vídeo, que o Léo Gil tá parado, não só o Léo Gil, rapaziada, no outro lado ali, perto também do cara, tem o Carlinhos e o Neto Borges andando a 2 km por dia. Cara, é ridículo. Se vocês forem no vídeo de novo, assistir o vídeo, não foca só no Léo Gil. O Léo Gil ele fica parado ali, tipo, ele comprou ingresso para assistir o jogo dentro de campo, Léo Gil. Mas olha os outros também, Neto Borges, cara, é ridículo esses caras no Vasco, né? É ridículo ter uns jogadores desses no Vasco. Então, rapaziada, o Vasco tem 37 pontos, o Bahia tem 38. A situação estava bem difícil quando o Bahia tinha o mesmo ponto. Agora pode ficar mais complicado ainda, né? Impossível, na verdade, se o Bahia ganhar e o Vasco empatar o próximo jogo aí, porque o Bahia tem uma vitória a mais, o Bahia empatar e o Bahia ganhar e o Vasco empatar, a gente está rebaixado, né? Já matematicamente rebaixado aí para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Bahia vai a 41 pontos, o Vasco empatando vai a 38 e só chegaria a 41. Porém, o Bahia tem uma vitória a mais que o Vasco e ganhando novamente ficaria com 2 vitórias a mais e não teria mais chance alguma do Vasco sair dessa zona, rapaziada. E também tem a situação que o Goiás está com 36 pontos, na cola do Vasco já 36 pontos. O Vasco enfrentou o Goiás na última rodada, mas esses resultados, rapaziada, que dependem muito, Goiás tem que perder para o Bragantino, o Bahia tem que perder para o Fortaleza, o Vasco tem que ganhar do Corinthians. Então são resultados bem milimétricos que tem que acontecer. O Bahia pode empatar com o Fortaleza, mas o Vasco tem que ganhar, rapaziada. O Vasco não pode perder esse jogo. Se o Vasco perder, já era, não tem mais chance alguma da gente se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, rapaziada. Então vamos dar continuidade aqui no assunto, rapaziada. Com isso eu quero trazer aqui algumas informações de Vasco e Corinthians, tá, rapaziada? Então é o seguinte, Vasco e Corinthians se enfrentaram um total de 97 vezes, com apenas 22 vitórias do Vasco e 43 vitórias do Corinthians, além de 32 empates. O Cruz Maltino leva a pior, tanto jogando em casa como fora. Então, jogando lá e cá, a gente sempre se dá mal, ou empata ou perde, né? Normalmente mais perde do que empata. Então aqui o seguinte, rapaziada, o desequilíbrio entre as duas equipes se agravou nesse século, especialmente quando o Corinthians atua em seus domínios. O Vasco só venceu o Timão fora de casa uma vez nos anos 2000, uma vez, né, entre 2000 até 2001 até atualmente. E isso foi há mais de 13 anos atrás, rapaziada, no segundo turno do Brasileiro de 2007. Allan Kardec marcou aos 20 minutos do segundo tempo e deu vitória ao Cruz Maltino por 1-0 na casa deles. Isso em 2007, rapaziada. Já tem 14 anos já isso aí. De lá pra cá, em 10 jogos na casa do Timão, o Vasco acumula 8 derrotas e 2 empates. O último em 2013, 0-0. Além disso, o Vasco perdeu os últimos 4 jogos em São Paulo sem marcar um gol sequer. O último gol marcado pelo Cruz Maltino foi fora de casa, foi na derrota de 2-1 em 2011, rapaziada. Então,
todo histórico aí já não é bom, já não é positivo para o Vasco contra o Corinthians. O Vasco contra o Corinthians tem sido bem difícil mesmo. Ano retrasado, o campeonato de 2019, já foi um assalto, né? Aquele gol do Wesley, que deu impedimento, não sei da onde eles conseguiram arrumar um impedimento para o Wesley, que o Vasco saía na frente por 1-0, e com isso eles anularam o gol. Depois o Corinthians fez o gol e desandou, né, rapaziada? Assim que acontece com o nosso Vasco, rapaziada. Continuando aqui, rapaziada, ao presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa aqui é da Força Jovem, tá? Uma nota da Força Jovem, que eles foram a São Januário e iam entregar isso em mãos do presidente, só que o presidente não estava no clube. É assim que funciona, rapaziada. O presidente não fica em São Januário, o presidente não trabalha em São Januário, é assim que esses caras funcionam. Eles nunca estão em São Januário para atender os torcedores, nunca estão lá para os torcedores. Aí quando a barca está afundando, precisamos da ajuda da torcida, do apoio da torcida. Não funciona assim, não funciona assim. Vocês só querem quando precisam. Quando a torcida precisa, vocês, ó, o que é torcida mesmo? Sei não. Cagam e andam para a torcida. Então, vocês têm que dar mais valor ao maior patrimônio do Vasco, que é a sua torcida. A quinta maior torcida do Brasil, a mais engajada, a que mais apoia em momentos tão precários, tão difíceis, é a torcida do Vasco. E vocês não apoiam isso, vocês não dão valor a isso. Vamos dar continuidade aqui, rapaziada. Senhor presidente, é muito grave a situação em que se encontra o nosso amado clube, para sairmos dessa lamentável situação em que se vive há 20 anos. Precisamos de pessoas não só competentes, mas também que amam o Vasco da Gama e que respeitam a sua honrosa história. Depois de tanto apoiarmos esses jogadores, não podemos mais aceitar que, após esta temporada, os mesmos continuem vestindo a camisa desta centenária instituição. Portanto, através desta carta, exigimos a saída dos jogadores Iago Pikachu, Leandro Castan, Fernando Miguel, Henrique, Thales Magno, Carlinhos, Marcos Júnior, Léo Matos, Léo Gil, Wesley, Neto Borges, Catatal, Gustavo Torres, Lucas Santos e Thiago Reis, além dos diretores administrativos Adriano Mendes, João Marcos e José Luiz Moreira. Diante disso, que fique claro que sempre apoiamos e apoiaremos o time, mesmo com jogadores desqualificados, porém a paciência com os citados acima já chegou ao fim. Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2021. Rapaziada, essa nota aqui representa, eu acho que não só a Força Jovem do Vasco, mas sim toda a torcida do Vasco. Esses jogadores já deram mais do que o suficiente, já não dá mais. O Fernando Miguel, então, rapaziada, o cara era reserva no Vitória. Vitória é esse que nem subiu para a Série A. Então, rapaziada, o cara era reserva e é titularíssimo no Vasco. Como pode uma coisa dessa? Como pode um goleiro tão fraco, tão fútil, sei lá, mano, me foge palavras para falar de quão fraco é o Fernando Miguel. Um goleiro completamente sem qualidade alguma. Ele salvou algumas vezes. Mano, dane que ele salvou algumas vezes, meu parceiro. Mas tantas vezes que ele já falhou e prejudicou o Vasco, chega a ser ridículo. A gente que tem um goleiro jovem como o Lucão, que é um ótimo goleiro, que pode render muitos frutos ao Vasco. E a gente tem um goleiro desse lá e eles não utilizam. Aí usa o Fernando Miguel porque é mais velho. O Lucão falhou contra o Defensa e Justiça, beleza, a única falha do cara. A única falha dele, o Fernando Miguel já falhou 300 e 600 e 900 e bilhões e trilhões de vezes. E continua sendo titular no Vasco. Não dá para entender nunca isso. Não dá para entender, rapaziada. E continuando aqui, para fechar com chave de ouro, início de barca. Léo Gil e Carlinhos não devem mais atuar no Brasileiro pelo Vasco. Eles não devem mais atuar nesse Campeonato Brasileiro, nesses dois últimos jogos, né? O último jogo aí nas imagens que eu trouxe no último vídeo, dá pra ver que eles estavam de muita sacanagem com o Vasco. Então é o seguinte, rapaziada, o Vasco ficou em situação muito delicada, né? Mas depois da
daquela parada do VAR, né, da falha do VAR. E tá aqui, ó. No entanto, o segundo gol do Internacional também revoltou a torcida cruzmaltina. Isso porque o volante Léo Gil e o meia Carlinhos foram flagrados desistindo da jogada durante a troca de passes dos gaúchos. Os caras desistiram, eles ficaram parados, eles fizeram merda nenhuma, eles fizeram nada, velho. Nas redes sociais, os torcedores não perdoaram a postura dos dois jogadores que foram titulares na partida deste fim de semana. Os vascaínos querem uma punição aos atletas. A gente não quer punição aqui, a gente quer exilação deles. A gente quer que eles sumam do Vasco, sumam. O Vasco ainda não se pronunciou sobre o assunto. No entanto, os batidores dos jogadores devem ser afastados nos últimos 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Sumam do Vasco, vocês dois. Sumam do Vasco. Nunca mais pisem em São Januário. Pede rescisão de contrato agora. São 2 inúteis. Inúteis. Léo Gil, pelo amor de Deus, meu parceiro. Eu te defendi. Eu defendi esse merda que tá no Vasco. Eu defendi esse cara, mano. Como pode, velho? Um jogador tão medíocre, tão ridículo tá assim no Vasco. Ah, o cara ainda quer, pô, os caras ainda comparam ele com o Guinha Azul. Guinha Azul era horrível, era fraco, mas tinha muita raça, nunca existia aquela jogada ali. O Guinha Azul, se tivesse com a perna quebrada, ele ia dar voadora no maluco ali na perna para não chegar. Se o Léo Gil tivesse dado 3 passes ali, o Galhardo não recebia a bola. Ele tirava a bola ali do Galhardo. Mas não, ele ficou aqui sim, assim, olhando, como se fosse o árbitro do jogo. É ridículo esses caras estarem atuando ainda no Vasco. Rapaziada, é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa o seu like aqui embaixo, comenta aqui embaixo sobre essa situação. E é isso, rapaziada. É muito bom ser Vasco. Até o meu próximo vídeo.